Oi, seja muito bem-vindo ao curso de Back-end com Node.js. Nessa primeira aula eu vou dar uma pequena introdução para você entender o que é o Node.js e já ver o primeiro código, tá ok? O Node.js é uma tecnologia que foi criada, para a gente executar o JavaScript fora do navegador. Antes do Node.js, só era possível executar, a linguagem JavaScript nos navegadores. Então, naquela época tinha o Internet Explorer, Firefox, Chrome, e foi exatamente com a criação do Chrome que permitiu que o Node.js fosse criado. Porque o Node.js ele foi baseado na V8, que é a engine, é o mecanismo que executa o JavaScript dentro do navegador Chrome do Google. Então, em 2009, o Ryan Dahl, ele pegou essa engine que rodava dentro do navegador Google Chrome e tirou ela do Chrome e começou a fazer testes e a trabalhar em cima disso para tentar executar essa engine fora do navegador. E isso permitiu o surgimento do Node.js, pois até hoje ele usa essa mesma engine para rodar o JavaScript fora dos navegadores. Como eu disse, o Node ele não é exatamente uma linguagem, A linguagem de programação é o JavaScript, então o Node a gente pode dizer que é uma tecnologia, uma plataforma, um ambiente de execução que permitiu a criação de um enorme ecossistema de soluções criadas aí usando o JavaScript, que até então era usado apenas para validações simples no navegador. Então o Node.js ele trouxe uma verdadeira revolução aí para a linguagem JavaScript. E o que pode ser criado usando o Node.js é praticamente qualquer tipo de aplicação. Então a gente tem aí um exemplo, programas de linhas de comando, que são, na verdade, muito usadas pelo ecossistema. Então, para a criação de ferramentas para os programadores, para os desenvolvedores da comunidade. Então a gente tem aí um exemplo, se você quer criar uma aplicação usando a biblioteca React, então existe um programa de linha de comando que foi criado com o Node.js para criar projetos usando o React. Esse é só um exemplo, Outras várias tecnologias usam o Node.js para criar ferramentas, para ajudar os desenvolvedores. Mas se você quiser, você pode criar o seu programa de linha de comando para gerar um relatório, criar um arquivo de Excel, por exemplo. Então aí o céu é o limite. É possível também criar aplicações de desktop, aquela aplicação que você baixa um instalador e instala no computador, tanto para Windows, Mac ou Linux. Para isso existe várias tecnologias que usam o Node.js, A principal, a mais conhecida é o Electron, que ele permite que você use aí o Node.js com JavaScript, HTML e CSS para criar aplicações de desktop. Dá para criar também o que é muito usado, para criar bibliotecas para reutilização de código. Então, todo esse ecossistema que eu me referi aqui, ele é muito dele, é formado por bibliotecas. Então, vamos supor aí um exemplo que eu até coloquei aqui. A biblioteca de acesso ao banco de dados MySQL, por exemplo. Então, esse é um exemplo de biblioteca, que está disponível aqui no gerenciador de pacotes NPM, que é um gerenciamento de pacotes criados em Node.js. Então, essa biblioteca que ela foi criada usando o Node.js, provavelmente acessando algum outro código escrito em C ou C++, que faz essa conexão direta com o MySQL, com o banco de dados. MySQL é só um exemplo, tem outros vários bancos que têm as bibliotecas também, que foi escrita totalmente usando o Node.js. Um outro exemplo seria, vou até colocar mais um exemplo aqui, que seria games. Então é possível também criar games usando o Node.js e a linguagem JavaScript. Então a gente tem algumas bibliotecas que permitem isso. Dá para criar software que roda em algum hardware. Eu até separei um exemplo aqui, o Arduino, O Arduino ele tem bibliotecas que permite que você escreva usando o Node.js, Escreva todo o código usando o JavaScript, que vai rodar lá naquela placa de Arduino para fazer um servo, comandar um servo, por exemplo. Igual tem esse vídeo aqui. Pesquisa aí no YouTube que vai ter vários outros exemplos. Beleza? De código JavaScript usando Node.js para controlar hardware.
E dá para criar também as APIs, né, APIs, que permitem que você tenha um servidor remoto rodando o Node.js e a comunicação nesse servidor de envio de dados ou retorno de dados para a sua interface, né, seja de um aplicativo no celular ou de um site. Então faça essa conexão com a API que foi escrita em Node.js. Então a gente tem aí frameworks e bibliotecas que facilitam essa criação de APIs. Então um exemplo é essa API aqui, né, do Star Wars, uma API REST, que ela te dá a informação, e aqui poderia ter sido feito, né, o back-end, né, poderia ter sido escrito em Node.js, por exemplo. E o foco desse curso aqui é exatamente, né, o desenvolvimento de back-end, né, com o Node.js. Então a gente vai criar, né, você vai aprender a criar APIs usando o Node.js para servir como back-end dos seus aplicativos ou sites. Beleza? Então agora vou te mostrar aqui rapidamente como instalar o Node, é bem tranquilo. Você vai acessar aí o site nodejs.org, vai baixar, né? Eu recomendo que você baixe a versão estável, LTS, no momento é a 12.15, mas isso aqui é atualizado constantemente. Então quando você estiver vendo esse vídeo não tem problema se você baixar outra versão. Então você vai clicar. Então, no meu caso aqui é o Mac, né? Ele baixaria um instalador do Mac. Eu vou executar esse instalador, next, next, né? Avançar, avançar, e vou concluir a instalação. No Windows a mesma coisa, é uma instalação bem simples. Depois de instalado, você pode verificar no seu terminal, né? Se estiver usando Linux ou Mac, ou aí no seu terminal do Windows também, no DOS, né? Você pode ver aí se a versão foi instalada corretamente. Então Node-V. Então veja que eu estou até com a versão mais antiga, 12.13.1. E esse instalador que eu baixei aqui no site, ele também instala o NPM. Então NPM-V, que é o software de gerenciamento, né, de pacotes escrito em Node.js. Então tá aqui. Então tá tudo instalado aqui para a gente começar, né, a escrever o nosso código de back-end usando o Node.js. Aqui o Node ele já disponibiliza para você um comando aqui. Então seria um pequeno console, né, que aqui dentro você já pode escrever código JavaScript. Então é como se fosse o console lá do Google Chrome, que você pode rodar, né, código JavaScript aqui direto. Então 5 mais 3. Só que no caso aqui você já está rodando direto no seu computador. É importante lembrar, né, que apesar de os dois ser JavaScript e estar usando a V8, tem algumas diferenças, né? Então aqui no navegador, por exemplo, você tem o console log aqui, que você pode rodar. Você pode ter um objeto, né, chamado window, que tem uma série de objetos aqui para você mostrar uma mensagem na tela, por exemplo, né? Então o window.alert aqui, ele vai mostrar, né, uma mensagenzinha aqui no navegador. Mas é claro que isso não está disponível no Node.js, né? Porque não faz sentido, a gente não está aqui no navegador, então não teria esse alert que faz parte do window. Então se eu vier aqui, console log, tem até o console log, tem esse comando, né? Veja que apareceu aqui embaixo, só que se eu quiser dar um console log no objeto window, fala que o window não foi definido, porque realmente não existe esse objeto aqui. Mas existem outros vários comandos diferentes, inclusive até mais poderosos do que lá no navegador, que no decorrer do curso você vai conhecer. Então aqui eu rodei, né, o terminalzinho aqui. Tem uma outra opção, deixa eu sair aqui. Você pode digitar .help para ver as opções. Então eu posso abrir no modo editor. Então editor, por exemplo, editor. Aqui eu posso escrever, né, const nome, declarar uma variável com JavaScript. Aqui posso dar enter, posso dar um console.log. Olá, vou concatenar aqui. Posso colocar concatenar com a variável
Dou um Enter aqui, Ctrl D, e veja que ele executou esse comando JavaScript aqui, né? E mostrou aqui, olá, Arley. Mas é claro, né, que na prática a gente não usa esse editor é só para você brincar aí mesmo. Então vou até sair aqui. O mais comum é você usar, né, criar um arquivo JavaScript. Então deixa eu criar aqui touch programa.js. Esse touch é um comando do Mac que permite criar um arquivo, né? Se você estiver usando o Windows, acho que não vai estar disponível aí. Mas você pode ir lá e criar manualmente o arquivo programa.js. Então, posso abrir aqui o meu Visual Studio Code. Abro o arquivo aqui, posso, para facilitar aqui, vamos copiar esse código aqui, colar. Vou mudar aqui para Oi. E eu posso fazer isso aqui. Posso digitar Node, nome do arquivo, e veja que ele executou o arquivo. Então essa aula foi só uma introdução mesmo ao Node.js, para você ter o primeiro contato aí, né, e fazer a instalação. Então nas próximas aulas vai ter muita novidade aí, beleza? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau.